Se você quer ganhar um aluguel todos os meses sem ter um imóvel, esse vídeo é para você. Fique até o final dele, eu vou te mostrar como isso é possível. Fala pessoal, JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal sobre educação financeira. E no vídeo de hoje vamos falar deles, os fundos imobiliários. Esse ativo do mercado de capitais tanto tem sido buscado pelos investidores, principalmente pelos iniciantes. Então, bora pro vídeo. Afinal de contas, o que são os fundos imobiliários? Fundos imobiliários, ou FIIs, nada mais são do que ativos relacionados à classe imobiliária. Da mesma forma como você compra uma ação e se torna sócio daquela determinada empresa, quando você compra a cota de um determinado fundo imobiliário, você se torna cotista ou sócio daquele determinado fundo. E assim como nas ações você recebe dividendos, juros sobre capital próprio, que são os chamados proventos, aqui também você receberá dividendos, que é o chamado aluguel, sem de fato ter um imóvel físico no seu nome. E dessa forma a gente já lista aqui então a primeira vantagem de se investir em fundos imobiliários, que é a questão de acessibilidade. Por quê? Para você receber o aluguel de uma casa ou de um apartamento, você precisa de um montante maior para estar fazendo a compra ou dando entrada no financiamento daquele determinado bem. Já nos fundos imobiliários, as cotas deles, existem fundos com cotas a menos de R$10, com cotas de R$100, R$80, R$150. Então são valores de fato muito acessíveis a qualquer população, principalmente aos iniciantes que querem de fato conhecer, desbravar, explorar esse mundo dos fundos imobiliários. A segunda vantagem de se investir em fundos imobiliários é a questão de isenção de imposto de renda para pessoas físicas em relação aos dividendos. Sim, aqueles proventos que você vai receber mensalmente, que são chamados aí os aluguéis dos seus fundos, não vai ser cobrado imposto de renda sobre eles, sobre esses dividendos. Bom, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo. Se no momento que você está assistindo aí já mudou isso, o governo está taxando tudo, você me conta aqui nos comentários. Então, não paga imposto para nada? Paga imposto sobre lucro. Por exemplo, se você comprar um fundo a 10 e vender ele a 15, você vai pagar imposto sobre esses R$5, por exemplo. Agora, dependendo se você ganha 10, 15, 20, R$100 de dividendos de um fundo imobiliário, aqueles R$100 são 100% do cotista. Não tem nenhum desconto aí em relação a imposto de renda para pessoas físicas, Para mim, para você que tem uma conta aí na corretora e faz a negociação desse tipo de papel. E por fim, o terceiro benefício de se investir em fundos imobiliários é a questão da liquidez. Como assim liquidez, gente? Veja bem, se você comprar uma casa, é muito mais difícil você vender essa casa, caso você precise do dinheiro, do que você negociar esses papéis na bolsa de valores, do que você vender a cota que você tem, as cotas que você possui desses fundos. Então essa também é uma grande vantagem, porque se você precisar por vezes daquele dinheiro que está ali investido, a facilidade que você tem de vender e pegar daqui a 3 dias, porque todas as operações que a gente faz na bolsa de valores tem aquele lá, o D mais 2, que é o dia da compra mais 2. Então 3 dias úteis futuros você já receberá. Se você tiver um imóvel físico, por exemplo uma casa, um apartamento, você vai ter todo o trabalho aí de vender, da questão aí de recebimento, para quem que você vai vender, às vezes você vai ter que envolver aí uma corretora, então tem toda essa parte burocrática de ter um imóvel físico, Então as 3 vantagens: acessibilidade, isenção de imposto de renda para pessoa física e terceira questão aí da liquidez. Bom, dito isso, vamos ver então quais são os tipos de fundos imobiliários que a gente tem atualmente hoje no mercado. Eles se dividem em 2 tipos, são eles: fundo de papel ou fundos CRIs e os fundos de tijolos. Dentro desses fundos de tijolos, a gente tem outras subdivisões. Vamos ver primeiro então os fundos de papéis. Quais são esses fundos de papéis? São os chamados CRIs, O que significa CRI? CRI. São certificados de recebíveis imobiliários. Esse tipo de fundo, ele é atrelado à renda fixa. Por quê? Porque ele está atrelado aos CRIs, está atrelado também aos LCI, que são as letras de crédito imobiliário.
Bom, então nos fundos de papéis a gente tem os fundos CRIs, que são ligados aí à renda fixa, e dentro dos fundos de tijolos, né, que são chamados fundos raiz, né, no mercado imobiliário, que são os fundos de fato relacionados a imóveis físicos. Aí a gente tem os fundos de shoppings, relacionados às salas comerciais. Os fundos de logística estão ligados aos galpões, onde fica armazenado aí as mercadorias, por exemplo, da Amazon, da Shein, né, de todos aí gigantes do e-commerce. Além disso, a gente tem também os fundos de escritório e os fundos de renda urbana. Os fundos de escritório são quando as empresas alugam as determinadas salas para ali se instalarem, né, e fazerem daquela área a sua sede. E os fundos de renda urbana são, por exemplo, uma sala comercial, um supermercado, uma farmácia. Então, os fundos aí de renda urbana são de maior risco. Por quê? Porque são limitados na maioria das vezes por somente dois tipos de imóvel. Bom, e por fim a gente tem os chamados FOFs, né, que são os fundos de fundos, ou seja, uma gestora que escolhe ali no mercado os melhores, né, e compra as cotas dele dentro do seu portfólio e te oferece para que você participe desse fundo de fundos. Então, por exemplo, você que não sabe analisar um fundo, você que está começando agora, por vezes é interessante comprar esse fundo de fundos. Por quê? Porque dentro desses fundos, a sua grande maioria tem os melhores fundos imobiliários existentes no mercado. Mas, como eu sei que você está aqui buscando conhecimento e você não quer depender de outra pessoa para fazer o trabalho para você, nesse caso de escolha dos seus papéis, vou te ensinar também a como analisar o fundo imobiliário, o que deve ser levado em consideração ao analisar o fundo imobiliário. Primeira coisa, o dividend yield, né, que é em relação ao dividendo ao longo de um período de 12 meses. O cálculo é feito da seguinte maneira: pega-se o preço e também o valor de dividendo recebido ao longo desses 12 meses. Por exemplo, um dividend yield de 8%, se a cota custa R$100, ele recebeu ao longo desses 12 meses um total de R$8. Por exemplo, se for 15% de dividend yield, recebeu R$15 se a cota for R$100. Vai olhar só o dividend yield? Não. E é o erro que muitos cometem quando estão começando. Só olha o dividend yield. Dividend yield não sustenta fundo imobiliário. Ter dividend yield alto não quer dizer necessariamente que é um fundo imobiliário bom, consistente, que você pode estar aportando 100 mil. Existem outras métricas a serem analisadas também, como, por exemplo, a questão de vacância. A gente tem dois tipos de vacância. A gente tem a vacância física, que é em relação à ocupação. Por exemplo, um imóvel que tem 100 salas e ela está em um nível de vacância de 5%. Então, em 100 salas, 5 salas estão vazias. Então, é um nível de vacância considerado baixo, dentro do tolerável. Em contrapartida, se um fundo tiver um edifício com 100 salas e 85% é a vacância dela, ou seja, 85 salas daquelas 100 estão vazias, é uma vacância extremamente alta, né? Então, não é um fundo interessante para estar se investindo, né? Então, a gente está falando de vacância física. A segunda vacância que a gente tem é a vacância financeira. Trocando em miúdos, a gente chama de inadimplência, ou seja, não necessariamente quem tem vacância baixa é um bom fundo. Por quê? Você tem que olhar a vacância também financeira em relação a quão disposto aqueles inquilinos estão a honrar com seus compromissos, né? Se eles estão pagando seus aluguéis de maneira regular, sem atrasos, sem problemas nesse tocante em relação ao pagamento. Por exemplo, não adianta necessariamente você ter uma vacância baixa em relação à ocupação, que é a vacância física, e ao mesmo tempo ter, por outro lado, uma vacância financeira alta, né? Então, trocando em miúdos, você está com o edifício ali cheio, com 100% das vagas ocupadas, porém, o número de inadimplentes ali estão alto. Por vezes, é mais interessante você ter, né, salas vazias, mas aqueles inquilinos que estão ali estão honrando com os compromissos. Então, fica essa questão aí das duas vacâncias, a física e a financeira, que é em relação à inadimplência. E por fim, a terceira coisa que a gente olha ao analisar um fundo imobiliário é em relação à concentração de imóveis. Como eu disse, fundo de renda urbana muitas vezes
é composto por somente um imóvel. Então, se aquele imóvel ali falir, né, se aquele estabelecimento ali falir, o fundo também estará fadado ao fracasso. Por outro lado, quando a gente tem, por exemplo, fundos de shoppings, são vários shoppings em cidades diferentes, em estados diferentes, então o risco que você tem, ele é diluído. É muito mais fácil, por exemplo, um supermercado quebrar, que está dentro ali de um fundo de renda urbana, do que, por exemplo, 10 shoppings falirem simultaneamente, estão ali dentro de um fundo de shopping. Concorda comigo? Dito isso, a dúvida que resta é a seguinte: quantos ativos, quantos fundos eu devo ter na minha carteira? A resposta, obviamente, depende. Por que depende? Porque vai depender do seu perfil. Como eu já disse aqui em vários outros vídeos, você precisa analisar o seu perfil, qual que é a sua estratégia, qual é a finalidade do seu investimento, por exemplo, o seu objetivo, se a sua meta é viver de renda, ganhar dividendos, ter esse aluguel aí, como eu falei no início desse vídeo, caindo na sua conta, pingando aí todo mês. É interessante você de fato ter um número maior de fundos imobiliários, por exemplo, que vão te gerar essa renda passiva. Já em contrapartida, às vezes, se você é mais conservador, está tendo menos dentro dessa sua composição. Bom, eu trouxe aqui números para você ter um norte. Lembrando que é para você ter um norte, não necessariamente isso aqui é o preto no branco, que você precisa ter esse número de ativos aqui na sua carteira, no seu portfólio. Para quem está iniciando, de 3 a 5 fundos imobiliários na carteira, para você conseguir de fato estar acompanhando ali, fazendo a análise, vendo se está fazendo sentido aqueles fundos que você está alocando o seu capital. Isso é muito importante para quem está começando. Então é um número aí de 3 a 5 fundos. Para quem já está um pouco mais avançado, que seria o investidor aí moderado, o número é aproximadamente aí indicado de 6 a 10 fundos na sua carteira. Eu, apesar de ter um perfil mais arrojado, mais agressivo, opto por ter na minha carteira somente 10 fundos imobiliários, pois acredito que assim eu consigo acompanhá-los mais de perto. Então, como eu disse, isso aqui são apenas números de referências para você ter um norte, mas não necessariamente você precisa ter só 5, só 6, só 3 fundos. Vai depender de fato qual é a sua estratégia, qual é a sua ideia em relação a investimento. E por fim, no perfil mais agressivo, o número que a gente tem aqui é de 10 a 15 fundos imobiliários na carteira, no máximo. Não aconselho a passar de 15, porque assim como na vida, no mundo dos investimentos também, por vezes o menos é mais. É melhor você ter uma carteira de investimentos, uma carteira de fundos imobiliários mais enxuta e acompanhá-los de perto, ter noção aonde que você está aportando o seu dinheiro, se é estruturado, é confiável, do que você ter vários ali e não saber nem para onde está indo o seu dinheiro. Então lembre-se, menos é mais. E se você está começando agora no mundo dos investimentos, quer aprender mais, quer saber como aumentar os seus aportes, para você ver o dinheiro multiplicar e chegar de fato à sua liberdade financeira, eu fiz esse vídeo aqui com 5 dicas para você economizar mais, e conseguir aumentar aí os seus aportes mensais, tá certo? Então, se você tiver interesse, é só clicar nesse vídeo aqui. Um abraço e fiquem com Deus.